John era pastor de uma igreja tradicional na Indonésia e era muito requisitado para pregar. Certo dia, retornando de uma série de pregações, ele pegou um barco para voltar para casa. Era uma viagem de 3 dias e as pessoas do barco acabavam fazendo amizades. Em certo momento, John ofereceu um pouco da sua comida para uma mulher ao seu lado chamada Ingrid. John comia sua marmita lula cozida no vapor e a mulher rejeitou o prato. Então ele ofereceu outra marmita, desta vez com carne de cachorro, e Ingrid rejeitou mais uma vez. A mulher explicou que era adventista e rapidamente falou sobre a alimentação alimentar no livro bíblico de Levítico. John revelou que era pastor de uma outra igreja e os dois começaram a conversar sobre as doutrinas bíblicas. Quando o barco atracou, John e Ingrid, que eram solteiros, trocaram telefones e logo voltaram a se encontrar. Ingrid convidou John para visitar a igreja adventista e ele aceitou, indo consecutivamente nos cultos dos sábados seguintes. Logo, John começou a se sentir desconfortável de pregar na sua igreja aos domingos e então tomou uma decisão. Ele disse à liderança de sua igreja que ia largar o ministério naquela congregação e se tornar adventista. Os líderes daquela religião até ofereceram um salário maior para ele, mas John continuou firme em sua decisão.
John aceitou o sábado como dia de descanso, aceitou as orientações alimentares e tudo mais que a Bíblia ensina. E então foi batizado na Igreja Adventista. Hoje ele estuda teologia na Universidade Adventista de Clabate e é casado com Ingrid. Por meio do testemunho sobre alimentação saudável, John aprendeu mais sobre a Bíblia. Em 1981, parte da oferta do trimestre foi enviada para ampliar a Universidade Adventista de Clabate. Muito obrigado! E neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar projetos missionários em Myanmar, Brunei e Indonésia. Sejamos liberais. Queremos cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos que chegaram para mais uma escola sabatina. E queremos dizer que somos felizes porque cada manhã de sábado que a gente faz a confraternização é uma alegria e um aprendizado, né, na casa do nosso Deus. Nós queremos falar sobre a melhoria da escola sabatina, porque a escola sabatina ela tem vários desenvolvimentos durante o seu percurso. Nós tivemos a carta agora, tivemos o hino inicial e nós temos, quando chegar nas unidades de ação, cada classe você tem 10 minutos para cumprimentar os irmãos, as visitas, tratar desses assuntos de acolhimento. Em seguida, nós temos 15 minutos para apontamento. Qual que seria esse apontamento? A presença, né? Aquele estudo, pesquisa na classe, quem foi no PG, quem está dando estudo bíblico. Então, esses 15 minutos será para isso. E também para a oferta. Nós vimos aí as ofertas que vão para as missões e vários projetos. Então, todas essas ações só é possível através das nossas ofertas da Escola Sabatina. Então, nesses 15 minutos, nós temos o quê? Chamada, o apontamento, quem foi no PG, quem fez estudo bíblico, quem estudou a lição e oferta. 15 minutos terminou, então você vai gastar 25 minutos aí, prévio, antes da lição. No momento da lição, terá a participação de todos. Tá bom? Deu para entender, para melhorarmos mais a escola sabatina, né? O assunto desta semana foi bem de hoje, né? Falamos sobre o juízo e o juízo já chegou. E aqui o auxiliar está dizendo assim: o que nós escolhemos? O juízo depende das nossas escolhas. O que nós escolhemos? O que escolhemos vestir? O que escolhemos comer? Escolhemos estar com quem? Então, isso tudo faz parte do juízo. Nós iremos para o estudo, né, da lição. A gente fala assim, o estudo da lição, mas antes tem o que eu falei agora. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos fazer uma oração para que o nosso estudo, o nosso clamor chegue ao nosso Deus até o seu trono de graça. Santo Deus, louvado seja o teu santo e amado nome. Estamos aqui na tua casa, Senhor, para iniciar a escola sabatina. E nós te convidamos, Senhor, para que esteja com cada um de nós. Que teu Santo Espírito nos batize, para que nós possamos aprender da tua palavra. Que possamos, ó Deus, também ser companheiros um do outro, amar nossos irmãos, nossos semelhantes e fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Nos ajude pelo teu Santo Espírito. Dê-nos uma boa escola sabatina, em nome de Jesus. Amém. Foi. Salomão, que na época, quando ele estava buscando o Senhor, foi usado com a autoria do funcionário. Ele foi Usado. Ele custou, ele teve uma época que ficou afastado. Quase 30 anos que ele estava, agora começa, e ali foi 30 anos.
demônios, na verdade, esse Deus é um demônio, né? Inspirou ele e ele criou a maçonaria. Na criação da maçonaria, eles são homens. Na época em que estavam afastados de Deus. Então, os mestres, eles e os mestres construtores do templo, da construção dos palácios, tudo pesado. Você vê que o símbolo primeiro é um quadro e o material relacionado à construção, entendeu? São marceneiros, são pedreiros, mestres de obras, engenheiros, entendeu? Presta atenção nisso. E cada degrau deles é o degrau de um dos deuses, ou os deuses das mulheres de Salomão. Aí o último deus é o bode. Você fala que é o bode. O que é o bode? São luciferianos, entendeu? Luciférios. Agora são bodes. O bode é Azazel. Não tem Azazel? Mas eles praticam muitas obras sociais, muitas obras de caridade. Não espiritismo, né? Obras sociais, obras de caridade, né? Mas tem essas questões aí relacionadas à dualidade de adoração. Uma hora adora a Deus, outra hora adora a Satanás. Entendeu? E Jesus falou que nós não devemos ter dois senhores. Como você dizer só para adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, né? Deus. E a mesma coisa é isso aí. Elias também falou, né? Porque demorais em tomar a decisão, esse Deus é mal, seguiu. Esse Deus é aberto, é o nosso Deus, não seguiu. Toma a decisão. Tem que tomar a decisão. E a decisão maior, eu acho que mais importante, é adorar quem te salvou, né? Quem primeiro morreu e viveu por você. Então, a lição é número 10. Esse livrinho que nós estamos estudando não é essa lição de hoje ainda, viu, Fábio? Esse livro é seu, para alguém ler para você, você pede para alguém dizer, lá tá. Isso vai ser a lição a partir do dia 30 desse mês. Então eu já comprei adiantado para o pessoal aqui não ficar sem lição, tá? A Antônia não veio hoje, tem que ligar o material para a gente preencher, né? A irmã Maria também não está aqui, nem a Deise também veio, né? Neuza também não veio. Quem mais não veio? A Thaís não veio. Então, às vezes eu tenho que ligar para todo mundo, tá? Bom, pode, por favor. Benedito, você vai ficar conosco hoje na sala, Benedito? Ah, vai ficar na sala lá. Já pensou em comprar um gimbal? Gimbal? O que é gimbal? Gimbal é um estabilizador que você coloca ali no pedestal. Tá, eu tenho ele aqui. estabiliza a imagem, aí você pode girar e ele vai continuar você. Na verdade, eu tenho o gimbal você faz eu não assim. consegui. Meu gimbal? Sim, eu tenho. Você pode Mas balançar eu ele tenho em estabiliza. casa, mas eu não tenho usado ele porque ele dá muito problema. Porque o gimbal ele foi feito para você filmar para o Instagram e também no YouTube, entendeu? Que hora você coloca no YouTube e vai para o Instagram, fica na horizontal, ele dá problema. Fica estabilizada a imagem, mas sempre é errado, você tem que comprar um melhorzinho. Pois é, eu comprar uma marca, eu comprei é uma marca chinesa famosa, DJI. Aquele que inclusive tem os melhores gravações de drone dessa marca. É a melhor que tem, todo mundo fala, essa é a melhor marca. Mas eu não sei o que aconteceu, eu dá para você. Aí eu quase não uso ele. Eu tenho estúdio aqui, eu trabalho com jornalismo, eu sou cinegrafista e fotógrafo. E sou formado em jornalismo. Então, muitas vezes você compra um material e você reclama, não dá solução nenhuma para você, entendeu? É só dor de cabeça, aí você reclama no Procon, dor de cabeça, sempre é um problemático, né? Então nós temos anotações para fazer agora, só que a ficha ainda não chegou aqui, as fichas, tá bom? E como não chegou, eu não sei quem que é responsável por isso, então vamos prosseguir assim mesmo, né? Bom, a lição dessa semana, nós gravamos e mandamos bastante orientado no canal, é sobre para quem o fim tem chegado. É uma questão, né? Para quem o fim tem chegado? O fim tem chegado para nós, né? Desde 1944 para cá que nós insistimos em falar com o mundo que Cristo começou o juízo pré-advento, o juízo investigativo, lá no Santíssimo do Santuário Celestial, lá no céu, né? Então, nós estamos vendo um tempo solene, um tempo de julgamento,
né, o tempo da igreja de Laodiceia, né? A última igreja, lembra das 7 igrejas da visão de João? Paulo, seja bem-vindo, né? Então, eu quero que você me ajude aqui a passar essa eu mandei para você, não mandei? Eu mandei. Essa serve para o fato de Eu já trouxe isso no semestre, ele já ganhou. E eu pedi para ele compartilhar com o vídeo, né? sim, na hora. Você tem lá? Tem, só na hora Todo dia de do manhã. alguém vai ter que ficar Beleza, tranquilo. Estamos guardando isso aqui, tá bom? Guardando isso aqui. Se você encontrar a Antônia por aí, fala para ela que já começou a escola sabatina. Ah, sim, é tudo certo. Antônia, Maria, Thaís, tá? Antônia, Maria, você fala para ela vir aqui que já começou a escola. Então, tem mais 2 lições aqui que eu guardei para ela. Então, gente, para quem o fim tem chegado, é baseado no texto de 1 Coríntios 10, 11 e 12. Você lembra, Fábio? 1 Coríntios 10, 11 e 12. Estas coisas, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência nossa, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai, né? Então, quando você acha que você está bastante consagradão, né, cheio de Deus e tal, presta atenção para você não julgar ninguém, né? Por quê? Porque quem está fazendo o juízo investigativo não somos nós, a igreja de Laodiceia, né? Quem está fazendo o juízo investigativo é Jesus, porque Jesus conhece as pessoas desde o DNA, quando o DNA dela está sendo formado, e é ele que faz o juízo final também, né? Então não é o nosso alvitre do povo de Deus julgar ninguém, como eu falei para você, né? Por isso que Jesus mesmo disse, não julgueis para que não sejais julgados, né? Porque com a mesma medida que medidos os outros, vos medirão a vós, né? E aqui no texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo meio que toca nesse assunto, ele faz assim, ó, estas coisas aconteceram com eles, ele relata toda a história do povo de Israel, né? Estas coisas aconteceram para eles para servir de exemplo para nós, né? E foram escritas como advertência para nós, entendeu? Para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, para nós, é para nós que o fim dos tempos tem chegado. A igreja de Deus hoje, tá? Então, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, não é de bom alvitre você julgar ninguém. Porque, mesmo porque o que a pessoa fez no passado, ela pode não fazer mais hoje, porque ela se converteu, ela mudou, entendeu? Então, muita coisa acontece e as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. E aí você não pode julgar ninguém, porque aquele cara, por exemplo, que estava lá na cruz, morrendo ao lado de Jesus, lembra? Do ladrão, no último momento da vida dele, o que ele falou para Jesus? Ele acreditou e creu num Deus que estava morrendo ao lado dele. E ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando chegares, quando te encontrares no teu reino. O que era o nome dele? No teu reino. Não, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Dimas. E Dimas era o quê? Um ladrão, né? Um criminoso. E o que Jesus virou para ele? E Jesus ficou tão feliz naquele momento, porque na hora da morte dele, ele encontrou um homem que consolou o coração dele. E aquele homem disse para ele: olha, valeu tudo a pena que você está passando agora, tudo que você ensinou, que você fez. Aquelas palavras de Dimas foi um alento para o coração de Deus, para o coração de Jesus. Jesus olhou para ele, mesmo sofrendo aquelas dores horríveis que ele estava sofrendo, ele disse assim para Dimas, sorriu e disse para Dimas: em verdade te digo hoje, chorando, estava chorando. Ainda hoje estaremos no paraíso. Você estará comigo no paraíso, né? Em verdade te digo hoje, vírgula, porque no grego não tem vírgula, não tem acentuação, né? E na língua que foi escrita aquelas coisas do Evangelho.
Estarás, ele deu uma respirada, né? Porque ele estava tenso na cruz, ele está pendurado na cruz. Estarás comigo no paraíso. Então Jesus garantiu aquele ladrão que era assassino, que estava morrendo do lado dele. Ele ia sofrer dor ainda, porque depois que comece, aquele ladrão continuaria vivo, e os caras iriam quebrar o osso dele, quebrar tudo, para matar, acabar de matar ele, carregar ele para a sepultura. Né? O ladrão e aquele outro. Mas ele entendeu o que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar-nos, ele veio salvar os perdidos. E ele foi para o céu preparar um reino para todos aqueles que acreditarem e derem a sua vida para ele, se arrependerem e expressarem em palavras. Por que Jesus quer que nós oremos para ele assim, expressando a nossa voz, conversando com ele? Porque ele quer que nós expressemos o nosso amor para ele. E a melhor maneira de você expressar o amor para Jesus é você falar com ele audivelmente, para ele escutar. Porque a sua voz, a sua fala, consola o coração do Criador, consola o coração de Jesus. Como é que Jesus mais sofre? Ele sofre quando ele sabe que você é filho dele, você é filha dele, mas você não faz para ele. Passa o dia inteiro sem conversar com o seu melhor amigo, com aquele que mantém você existindo, você respirando. Entendeu? Então Jesus quer que nós falemos com ele. Todos os dias tenhamos uma conexão com ele. Uma conexão perfeita. Está conectado sete. Conectado com Jesus, conectado com Deus em perfeição. Transformando, tornando o nosso melhor amigo. Você não conversa o dia inteiro com o seu melhor amigo? Se você tivesse uma namorada, estivesse gostando de uma namorada, você não gostaria de ficar com ela o dia inteiro conversando com ela e ela conversa com você? Momentos agradáveis diariamente com ele, com ela, não é verdade? Então Jesus quer que você transforme ele no melhor amigo, um grande namorado, um grande amor, entendeu? Por isso que para mim Jesus é meu grande amor. Ninguém vai tomar esse lugar no meu coração, esse lugar que pertence só a Jesus. Entendeu? Quem é meu grande amor? Meu Deus, meu tudo, é Jesus. Então com o meu grande amor eu converso com ele. Eu gravo vídeo falando dele, eu falo de coisas relacionadas a ele, eu falo de política relacionada a ele, eu falo de psicologia relacionada a ele, eu falo de economia relacionada a ele, eu estudo a Bíblia pensando nele. Ele é meu grande amor. É ele que preenche todos os espaços vazios da minha mente, das minhas emoções e do meu coração. Isso que o apóstolo Paulo fala quando ele diz assim: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É manter-se conectado com Jesus. Não desligar a conexão. Você lembra o que aconteceu com o Davi? Quando Davi se desconectou de Jesus, se desconectou de Deus, o que aconteceu com Davi? Davi praticou o maior crime que existe. Ele matou um homem, roubou a mulher dele, fez coisas, só coisas feias. Você conhece a história de Davi, do pecado de Davi com Betseba, e o que ele fez com o seu amigo Urias, o general Urias, para tomar a mulher de Urias, o general. Então, quando a gente se desconecta de Jesus, a gente começa a julgar os outros, a gente começa a acusar as pessoas, a gente começa a fazer coisas ruins para a gente mesmo, entendeu? Começa a comer comidas ruins para a gente mesmo, prejudicar o nosso corpo com algum vício, com alguma coisa que você sabe que é deletério, que faz mal para o seu corpo. Começa a comer comidas que você sabe que estragam o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, que é o seu corpo. Então, onde Deus hoje ele está presente? No tabernáculo. Que tabernáculo é esse? É o nosso corpo. Porque o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Então, a gente cuida do nosso corpo. Praticar exercício, para manter a saúde bem. Não colocar dentro dele nada que faz você ficar doente. Não ler coisas doentias. Não assistir filmes, nem séries, nem novelas doentias. Nem programa onde você assina na roda dos escarnecedores para escarnecer, né? Então, eu peco muito nisso. Às vezes eu estou assistindo uma coisa assim, no meio da coisa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo? O que eu estou fazendo aqui nesse, entendeu? Não devia estar aqui, porque eu estou na roda dos escarnecedores. Eu estou na roda dos escarnecedores. Então, se a gente não, o tempo todo não estiver ligado, o tempo todo a gente vai praticar o pecado.
um pouquinho só de desconexão com Jesus, a gente pega. Oi, Antônia, seja bem-vinda, feliz sábado. Ó, comprei a sua lição do trimestre que vem. Não vai esquecer de trazer, tá? Ah, sua liçãozinha, a sua. Eu trouxe mais uma para Maria, mas ela não veio hoje, né? Menino, não veio, né? Agora você deixa sempre na bolsa, estuda em casa, você não esquecer, tá bom? E eu vou, então, antes dos não esqueça, tá? Eu vou dar um presente para você que está vindo da primeira vez, tá bom? A revista do Adventista, beleza? Tá bom? Tem bastante assunto interessante, muita coisa maravilhosa. E pela Bíblia, na introdução do nosso estudo aqui da semana, diz que a Bíblia está repleta de relatos sobre a história do povo de Deus, que apontam para eventos futuros e que contêm chaves para a compreensão da verdade presente. Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão nos últimos dias, os quais ele revelou aos profetas. O Novo Testamento se refere a essas evidências, especificamente ao descrever os eventos dos últimos dias, como, por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra, a história do dilúvio, assim por diante. Outras histórias exigem reflexão e estudo mais aprofundados para extrairmos delas as verdades que recebemos da palavra de Deus. Então, nessa semana, nós vamos examinar essas histórias. Na lição de domingo, fala sobre a ira do Cordeiro. Como assim, Cordeiro? Jesus, Deus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, ele tem ira? Deus, Jesus vai ter ira? Vai ficar irado? Vai ficar zangado? Vai ficar... quando a pessoa guarda ressentimento no coração, será que o Cordeiro vai ter ira? Qual que é a ira do Cordeiro? Né? O que diz o Apocalipse sobre a ira do Cordeiro? O que você acha que a ira do Cordeiro é, Antônio? Você sabe, lembra aquele estudo que você ouviu sobre a volta de Jesus? Que os ímpios vão olhar os reis na terra, as pessoas vão olhar para o céu, Cristo está vindo na zona dos céus, assentado do lado direito do trono da majestade do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Espírito Santo vindo junto, com todos os anjos vindo junto, e as pessoas aqui perdidas vão olhar para tudo que está caindo, né? Os terremotos, as montanhas, os prédios, eles vão dizer assim, ó, cai sobre nós, nos mata, eu quero morrer agora, porque eu quero escapar da ira do Cordeiro, daquele que está sentado no trono. Eles vão pedir a morte, porque eles não vão suportar olhar para Deus, olhar para Jesus que está vindo nas nuvens, para buscar os seus filhos, lembra? Ele vem nas nuvens dos céus com os anjos, com Deus, com o Espírito Santo, tudo junto, para buscar quem? A sua igreja, o seu povo, o povo de Deus, não é? E aí os ímpios vão dizer, né? Cai sobre nós e nos destrua, né? E nos livrai, porque nós queremos escapar da ira daquele que está sentado sobre o trono. Quem está sentado sobre o trono? Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, para eles é a ira do Cordeiro, porque eles sabem que eles vão morrer, porque eles não aceitaram a graça provida por Cristo, eles não aceitaram a salvação que Cristo proveu lá na cruz, entendeu? Então, eles vão preferir morrer do que olhar para Deus. O pecado deles é tão grande, eles estão tão mergulhados, estão tão atolados no pecado, entendeu? E na vida ímpia, na impiedade, na imoralidade, nas coisas cruéis, que quando eles virem o puro, o santo, eles vão querer morrer, nem vão querer olhar para Deus, vão fazer assim, ó, entendeu? Porque eles sabem que a santidade de Deus os condena. Eles não estão condenados por Deus, mas eles se autocondenaram, escolhendo o lado errado, escolhendo não aceitar Deus, escolhendo não viver uma vida de arrependimento, entendeu? Por isso que eles pedem, cai sobre nós, escondemos da ira do Cordeiro, da ira daquele que está sentado sobre o trono, entendeu? Então, na verdade, Deus não está errado, Deus só está vindo o quê? Para buscar os seus filhinhos, e por causa da glória de Deus, que é a glória de mais de 1000 sóis. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia? Você consegue? Não, né? Você consegue, Fábio?
Você estava vendo, você não conseguia olhar para o céu, porque o sol lá olhando, não consegue, né? Então, nem nós, depois de curados, conseguimos ficar olhando para o sol. Porque ofusca, né? Dá uma dor na vista, não dá verdade? Então nós não conseguimos olhar. E agora imagina Deus que está se aproximando da terra, que tem o poder e a iluminação, a luz de mais de 1000 sóis. E as pessoas estão cheias de pecados, o corpo delas não foi transformado, e elas vão morrer. Então a grande glória de Deus, quando ele se aproximar desse mundo, o que vai acontecer com esse mundo? Um grande terremoto que vai derrubar todas as cidades, todas as construções humanas, porque os próprios montes estarão assim, ó, se abalando, a terra, todas as ilhas vão estar desaparecendo, um mar vai estar horroroso, entendeu? Vai haver o que? A órbita da terra vai ficar toda descompassada. A órbita da Terra vai ficar toda, o planeta todo, entendeu? E isso vai provocar o quê? Destruição aqui na Terra. Quem que vai sobreviver diante dessa destruição? Só aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que Deus já transformou a vida deles e aceitaram, aqueles que viveram, foram perseguidos, os santos dos últimos dias, que são nós, o povo de Deus. Então nós vamos ficar olhando com felicidade, porque agora a nossa redenção está se aproximando, a nossa salvação, a vida eterna. Então a gente está feliz. Por que a gente vai aguentar olhar para Jesus? Porque nós já estamos com um corpo transformado, um corpo imortal. Imortal, você sabe o que é imortal? Você nunca mais vai poder morrer, nem vai ficar doente. O seu corpo está transformado. O apóstolo Paulo disse: num abrir e fechar de olhos, nós os vivos seremos transformados, e os mortos em Cristo ressuscitarão transformados. Aquele que morreu bem velhinho, ele vai acordar como se fosse um menino de 17, 18 anos, todo o corpo transformado e glorificado. E uma luz ao redor dele. As crianças que morreram vão acordar transformadas. Entendeu? Porque já estão imortalizadas. Ficaram corpo imortal, incorruptível, como diz o apóstolo Paulo. Incorruptível. Um corpo imortal e incorruptível. Só esses que vão então olhar e vão se aproximar de Deus, vão querer ser perto. Porque os outros mais, todos vão fugir, correndo com medo. Entende? É por isso que a ira do Cordeiro. Tá. Antônio é tão gentil, muito gentil. Vocês falam feliz sábado. Feliz sábado. Sábado é o dia que nós nos encontramos para adorar a Deus. O sétimo dia. A igreja dos santos dos últimos dias, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, segundo o livro de Apocalipse. Entendeu? Por isso eu estou pedindo que vocês assistam hoje, na verdade, um estudo lá no nosso Paulo foi buscar o dízimo dele, né? Paulo já teve aqui, ele foi buscar lá o pacto e teve o dízimo dele. Eu estava na recepção. Aí ele falou para vocês chegaram. Mas já registrou. Aí quando veio, você já viu? Então, nós vamos estar lá hoje à tarde. Todos os sábados, às 4 horas da tarde, nós estamos estudando lá no restaurante, né? Estamos ali, no refeitório. É, lá no refeitório. A gente estuda a Bíblia lá. Nesse prédio? Sim, na TAP, lá na TAP. Todos os sábados, às 4 horas da tarde, a gente está lá. Ah, ele chegou agora. Ele chegou agora. Voltou agora. Voltou agora. Eu estava um ano. A gente já está na noção muito. Acho que é 10, né? Já está com 10 já lá. Da outra vez, nem eu separei da mulher também. Mas foi um ano atrás. Por isso que eu falo para você. Eu já passei por 4 separações. Aliás. É? Mas olha, foi toda uma bênção para mim. Isso doeu muito o coração quando houve. Entendeu? Não. Eu já passei por situações que se eu contar para vocês, vai chorar junto comigo. Vou chorar, derramar lágrimas. Mas eu coloquei na minha vida Jesus me perdoou. Deus não me deixe fraquejar. E teve uma moça recentemente que eu gostei muito dela. Estava muito apaixonado por ela. Achava até que ia casar com ela. Ela era dessa igreja. Entendeu? Mas de repente, de uma hora para outra, deu tudo errado. Então eu falei para Deus assim: Senhor, foi a tua vontade. O Senhor está me dando um livramento. Então eu aprendi sempre a olhar assim. Livramento. O lado positivo. Olhar pelo lado otimista, o lado positivo. Entendeu? Deus tem um plano melhor para mim. Eu não sei qual é. Eu sei que é plano dele, não é meu. Entendeu? Então eu não vou deixar de segurar na mão dele. Certo? E foi o que aconteceu com Abraão. Lembra que Abraão foi informado por Deus, o profeta de Deus foi informado por Deus que Deus vinha os 2 anos para destruir Sodoma e Gomorra, né?
Abraão, inclusive, fez uma intercessão ali, né? Ele falou para Deus, mas e se lá tiver 10 justos? Aí Deus ainda falou assim, mas se lá tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade, nem a cidade da campina, por amor a esses 10 justos. Né? Ele foi falando assim, não tiver 50, não tinha 50, se tiver 20, não tinha 20, se tiver 10, tinha 10. Mas Senhor, e se lá tivesse 5 justos ou 8 justos, não destruirei a cidade, não destruirei as cidades da campina, se lá tiver. Mas Deus mandou 2 anjos lá, para tirar os únicos justos que tinham lá. Aliás, eram 3, né? Nem a mulher de Ló era justa, né? Tanto é que ela olhou para trás e acabou se transformando numa estátua de sal, né? Quando a cidade estava sendo destruída, pegando fogo. E os anjos foram lá, o quê? Tiraram as 2 filhas de Ló e salvaram Ló. E Ló foi morar nas cavernas ali perto, né? Então, Deus, antes de fazer qualquer coisa, a primeira coisa que Ele vai fazer é avisar os seus profetas. Deus não fará nada em relação a julgamento e tudo mais, sem antes primeiro revelar os seus segredos aos seus porta-vozes, os profetas. E naquele momento da história, quem era o porta-voz de Deus era Abraão, o profeta de Deus. Então Deus, tudo antes que vai fazer, Ele revela para os seus servos, os profetas. Né? Foi assim na época de Noé, por exemplo. Você lembra de Noé? Noé vivia no mundo todo corrompido, cheio de violência, né? Aí o Noé era o único homem que agradava a Deus, o único homem que procurava adorar a Deus, vivia seguindo os mandamentos de Deus, era Noé, né? Deus chamou Noé e falou para Noé, faz uma arca, um grande barco, né? Até aquela época nunca havia chovido sobre a terra, nunca tinha chovido sobre a terra, apenas uma espécie de neblina, né, que subia da terra e molhava todas as plantações e tudo mais. Nunca tinha chovido. Deus falou, olha, Noé, eu resolvi destruir a humanidade. Então você vai construir essa arca, você vai colocar nessa arca todos os animais, eu falei disso aqui, da arca, todos os animais que existem, né? Um casal de cada espécie de animal, que eu quero colocar dentro da arca, entendeu? E você entra com a sua família lá dentro. E você vai pregar por 120 anos. Noé pregou 120 anos para aquele povo violento, aquele povo que adorava a Deus, aquele povo maldoso. Ele pregou por 120 anos, enquanto construía a arca, cada martelada era uma pregação, cada martelada, cada encaixe de uma madeira com outra para construir aquele barco era uma pregação do povo. E o povo o que fazia? Ao ouvir as pregações de Noé, via que o homem era bom, um homem justo, um homem temente a Deus. Zombavam, tiravam sarro, fazer piadinhas, fazer comédia, fazer meme na internet, né? Zombavam de Noé, o louco, o velho gagá. Está há 120 anos construindo esse barco aqui em cima desse monte, falando que as águas estão perto do mar, nem perto do mar, tá lá. E esse construtor desse navio aqui está fazendo isso aqui porque diz que vai chover. Que chuva? O que é isso que é chuva? Nunca vimos. Ele falou, vai cair água do céu, muita água vai cair do céu e vai inundar tudo, vai destruir toda essa cidade, vai destruir o mundo todo. Então preparem-se, arrependam-se e entrem na arca. E aí quando eles viram aqueles animais, 120 anos Moisés não é pregando, 120 anos, e todo dia tinha uma zombaria, uma gozação para cima daquele velhinho que estava construindo a arca com os filhos dele, com os parentes dele. Os parentes dele morreram, ficaram só ele e os filhos, e de repente um dia viu os animais da floresta, os animais em casal, 2 a 2, e foi entrando na arca. E os cientistas daquela época começaram a dizer, o que é isso? Por que esses animais estão entrando na arca? Ah, deve ter algum reajustamento cósmico, alguma coisa natural está fazendo com que eles entrem na arca sozinhos. Eram os anjos que estavam levando os animais para dentro da arca. E aí de repente Deus falou, Noé, entra na arca, vocês pegam essa família, entra dentro da arca. Noé entrou. Quando Noé acabou de entrar com seus filhos, sua esposa e seu filho e suas noras, o que aconteceu? A porta da arca se fechou sozinha. Os anjos vieram e fecharam. Foi Deus que fechou a arca. Os animais lá dentro. Não é lá dentro. Aí chegou mais 7 dias lá dentro, trancado lá dentro com os animais. Imagina os animais com fome, barulho, cheiro desagradável, porque os animais fazem cocô, fazem xixi, né? E não é 7 dias lá dentro. E a família dele começou a olhar para ele. Não é agora 7 dias, nada aconteceu. No 7º dia, o que aconteceu? Começaram a cair pingos do céu,
começou a chover e o povo viu que enquanto isso estava 7 dias lá dentro da arca, o povo lá fora fez uma festa dentro da arca e começou a zombar. Ei, velho caduco, e aí, tá trancado aí com os animais? O que é que você está fazendo aí com os animais? Não é? Né? O que está acontecendo aí dentro? Eu estou vendo aqui o barulho da cabrita. O barulho, entendeu? Você está fazendo o que, velho doido? Ei, velho biruta. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Começaram a cair aqueles pingos do céu, de chuva. Os pingos de chuva começaram a cair do céu, Antônia. Entendeu? E eles começaram, o céu começou a ficar tudo escuro, nuvens escuras começaram a vir do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, né? E começou a cair aqueles pingos grossos de água de chuva. Começou a chover. E as fontes das águas embaixo da terra começando a explodir. Sabe o geyser, fala geyser, né? Quando explode a água para cima, entendeu? Começou a aparecer um monte de geysers, águas começando a explodir debaixo da terra, dos veios de água da terra. E chuva. E o povo então ficou apavorado. Os animais também ficaram fora da arca, ficamos apavorados também. E começaram a correr por uma cidade, correndo para os montes, para as montanhas, e água subindo, e chuva. A Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites sem parar. E os únicos que sobreviveram foi Noé e os animais que estavam dentro do barco. Aquele barco saiu ali, começou a flutuar, sendo levado à deriva, né, pelos mares afora, porque o mundo todo agora está ficando lá. Até as mais altas montanhas, ficou quase 40 metros. Os mais altos montes foram cobertos pelas águas do dilúvio, da chuva. Então nenhuma cidade ficou acima da água, tudo ficou debaixo da água. Os montes mais altos ficaram debaixo da água. A terra toda se transformou num grande mar, né? Uma grande inundação. E a Bíblia relata que choveu 40 dias. Imagina chovendo 40 dias, de chuva grossa, tempestade, potência, e as águas se rompendo da fonte dos abismos, nos lugares mais profundos. Então a terra toda ficou inundada. Os únicos que se salvaram daquela grande tempestade imparável foram Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as esposas dos seus 3 filhos e todos os animais que tinham entrado na arca. Entendeu? Foram os únicos que sobreviveram. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Então estamos contando aqui a história de que Deus, quem usou nessa época como profeta dele? Lembra que lá Amós falou que Deus não faria nada sem antes. Eles são 10, tá? Só mais 2 lições, mais 3 lições para terminar esse trimestre. Então, Deus não fará nada sem antes primeiro, não fará nada na terra, sem antes primeiro revelar aos seus servos, os profetas. E quem que é o profeta de Deus nos últimos dias? Somos nós, pessoas que leem a Bíblia, sobre a Bíblia. E desde 1800 para cá, nós temos uma profecia de vários livros. É só você pegar o livro dela e ler. Quem fala mal dele mais é porque nunca leu um livro dela. E dia que ele leu o livro dela, todo dia que tem textos bíblicos e tudo mais, comentários da Bíblia, vão chegar à conclusão de que ela foi uma profetisa, foi uma escritora usada por Deus para revelar mensagens para nós nos últimos dias. E ensinar ao povo de Deus como viver nos últimos dias. Que comida que deve comer, como se deve proceder diante de cada situação na vida, né? Conselhos e aconselhamentos para a igreja, para o povo de Deus. Como você se preparar para viver no céu. Você acha que você vai entrar no céu comendo carne vermelha? Não vai, no céu não tem comida de carne vermelha. Nenhum animal vai ser morto. Então lá nós vamos ver um regime frugal, vegetarianismo estrito. Então nós temos que acostumar desde agora, porque o nosso caráter não vai mudar. O que vai mudar é só a nossa aparência, né? Quem é velho vai ser um jovem novamente. Num abrir e fechar de olhos, o corpo será transformado e nós subiremos para encontrar com Deus na terra. Não haverá essa coisa aí de arrebatamento secreto. Não vai, a Bíblia fala que todo olho verá. O dia da volta de Cristo, todo olho verá. E todo mundo vai ver a vida de Cristo. Vão ser transformados. Vai ser padronizado. Durante o milênio, o povo de Deus vai chegar à estatura perfeita. Entendeu? Durante o milênio, a gente vai
cada vez mais crescendo. As crianças, né, que forem levadas ao céu, estão crescendo, a estatura que quer a estatura de Adão. Eu, por exemplo, já faz mais de 4 metros. Mais de 4 metros. Lá eu vou brincar com o leão. O leão não é esse pequenininho que eu hoje vi lá. O leão é enorme. O leão no original era enorme. Né? O tigre vai pastar. O leão vai pastar no grama. O basilisco, que é a cobra, diz que a cobra vai comer pó. Né? Cobra comendo pó. Ó, comendo terra. Já viu cobra comendo terra? Isso não vai ver. E não é essas cobrinhas, não. É cobrão. Né? O elefante lá é quase 2 vezes maior do que o elefante de hoje. O elefante para nós vai ser pequeno, a gente vai crescer. E uns vão chegar a 7 metros, né? Um pouquinho menor que os anos, né? Eu quero chegar a 7 metros, né? 7 metros, um corpo perfeito, não vai ter mais essa barriguinha aqui. Vai ser tudo definido. A estatura assim vai ser padronizada. Isso, vai ser tudo definido. Entendeu? A gente vai comer da árvore, do fruto da árvore da vida, a gente dá um fruto a cada mês. E a folha dela para a cura das nações, ou seja, a permanência na nossa vigor e juventude e vitalidade. Vitalidade, perdermos eternamente. E vamos beber água do rio da água da vida que nasce debaixo do trono de Deus. Imagina você nadando, ou então você tomando água do rio da água da vida que sai debaixo do trono de Deus, no meio da cidade. Entendeu? Então vejam bem, vai ser o paraíso. Você não vai mais sentir dor de barriga lá, Antônio. Você não vai mais sentir dor de cabeça, né? Você não vai ter mais nenhuma ruguinha como eu aqui, estou cheio de ruguinhas. Você chega bem, ó, estou cheio de ruguinhas. Ruga, então eu sou muito de ruga aqui, né? Você não vai ter mais essa papada. Eu tenho papada agora, né? Acabou a papada. Você não vai precisar mais pintar o cabelo para não mostrar os cabelos brancos. Você não vai precisar, porque você vai ter sempre o vigor, o vício da juventude, a juventude eterna. E você vai conversar com Jesus todos os dias. Ele que vai cantar para nós e vai passar nessa escola sabatina para nós todos os dias. Imagina você aprendendo um mestre. É um negócio diferente. O próprio mestre ensinando para você, ele fazendo assim, ó, e mostrar os slides aqui, ó, assim que eu criei o mundo, aí aparece o mundo. Eu criei assim, quando o primeiro dia foi assim, Deus mostrando para você. Porque ele faz isso, do nada ele faz tudo. Ele faz tudo do nada. Ele não precisa mais usar projetor de slide. Não, ele vai fazer assim. Aparecer, ele vai ensinar você assim, aconteceu assim. Olha como que aconteceu quando eu conversei com o Mateus está aqui. Ó, o Mateus, olha como que foi a conversão dele. E o Mateus, ele vai aparecer. Você vai assistir lá. Porque ele é criador, ex nihilo, né? Ele cria tudo do nada. Ele criou você, criou mim, formou a gente no ventre da mãe da gente, no útero da mãe da gente, do nada. Você se formou lá. Ele mandou o espermatozoide lá para o seu pai, e dentro da ventre da mãe é a mãe, e você começou a crescer ali. Toda a sua estrutura, todos os seus, sabe, os seus órgãos, a sua genética, o seu DNA, a sua genética, toda, a sua mente, como é que seria a sua mente? Quanto você seria inteligente? Quanto que você, entendeu? Você estava se formando ali no útero da sua mãe. Então, gente, Deus não revelará, não fará nada, sem antes primeiro falar de tudo para os seus servos, os profetas. Na época de Lúcio, quem que era o profeta? Noé. Né? E agora na época de Sodoma e Gomorra, o profeta, eu já falei para vocês, era Abraão. Ele veio, contou tudo para Abraão, mandou 2 anjos lá para tirar Ló, porque Abraão começou a dialogar com Deus. E se não tiver 10 justos? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Não destruirá esse criador aí. Ele tivesse 50, 100, 50, 10. Não tinha nem 10, viu? Só tinha Ló. Só tinha Ló. Ora, família, se tiver um justo, não destruirá por amor a esse. Então, por causa de uma alma, ele é capaz de fazer tudo. Ele desceria ao céu e morreria se tivesse só um pecador aqui na terra, só eu fosse o pecador, só você fosse o pecador. Ele desceria, faria tudo o que ele fez, morreria na cruz para salvar esse único pecador. O quanto ele nos ama, ele nos ama. Nós precisamos só compreender isso na vida. Não precisamos ficar batendo boca com ninguém, brigando com o pai, com a mãe, com o irmão, com não sei quem. Não temos que brigar com ninguém. Nós temos apenas que ler a Bíblia e termos comunhão com Ele, sermos amigos dele.
Porque ele não vai levar o inimigo dele para o céu, gente. Ele não vai levar quem não vai se adaptar ao reino dele, ao paraíso que ele preparou para nós. Então nós temos que nos adaptar, ou seja, a alimentação, a maneira de tratar uns aos outros, não guardar ressentimento. O que é guardar as leis de Deus? É não matar no coração um próximo, é não roubar o que não te pertence, sabe? Não adulterar, não fornicar. Se é solteiro, se for namorar com uma moça, respeite-a, dignifique-a. Não vai querer fazer sexo com ela antes do casamento, antes do compromisso, para sempre querendo. É adultério. Ele falou, não adulterarás. Se ele falou, não minta, não diga falso testemunho, não mentir, não minta. Fala a verdade, seja sincero. Deus não vai levar o hipócrita para o céu. O hipócrita é fingido, mentiroso. O hipócrita não entrará no céu. O mentiroso não entrará no céu. Por isso tem que falar sempre a verdade. E tem que ser você mesmo. Mesmo que as pessoas não gostem de você do jeito que você é. Mas você está sendo sincero. Você está sendo verdadeiro. Você está sendo transparente. Entendeu? Então, a verdade, ela não dita, ela dói. Mas ela cicatriza. A verdade não é popular. Ela cicatriza. Ela cura, né? Você vai entender. Você falou a verdade. Agora, quando a mentira, ela nunca cicatriza. Cada vez que você mente, arrumar aquilo lá de novo, você tem que mentir de novo. É outra mentira para poder abafar o outro, né? E o cara que fala assim, olha, eu vou dar um exemplo rápido. O cara fala assim, olha, o carro está pronto amanhã. Você vai ver, eu vou tua peça, não sei o que, não mexeu. Aí ele está pronto. Não, depois demora você vem, está pronto. Você chega lá, deu um probleminha, chegou a sua peça aí, mas deu um outro problema no seu carro, aí dá um cliente aí. E aí vai te enrolando. Então a mentira, ela é enganar. E sabe uma coisa que eu aprendi em vida? Estou com 62 anos já. Toda vez que você é sincero, verdadeiro, você mesmo, transparente, né? Tem pessoas que odeiam você. Não gosta desse cara. Você nunca falou nada para ele. Mas simplesmente você é sincero, é verdadeiro, falou a verdade para ele, deu um conselho. Você sabia que a pessoa quando é ruim, é má, ela não aceita conselho bom? Ela briga com o bom conselheiro. Ela fica com raiva dele, se revolta contra ele, porque ele é má. Ela não admite ser demonstrada por ninguém. Agora a pessoa humilde, coloca Deus no lugar na vida e Deus acima de tudo, ela se humilha. E eu escuto o bom conselho. Escuta. Às vezes está tentando lembrar você de um buraco, você vai lá na frente, um buraco enorme e destrutivo, destruidor. Entendeu? Às vezes o conselho do pai foi tudo. O papai dava uns conselhos para mim, porque às vezes eu ficava revoltado com ele quando ela não vinha. Mas depois ele passou. Pai, não é mesmo que ele tinha razão. Papai tinha razão quando falou aquelas palavras para mim. Ele estava cheio de razão. E nessas coisas agora, filho, você viu quanto o pai da gente tem ânsia dele. Tinha razão. Às vezes ele foi até meio que violento, deu uma surra na gente. Cara, hoje eu agradeço as surras que eu levei do meu pai, sabia? Porque se ele não tivesse dado aquelas surras que eu tomei, eu estaria perdido. Nossa, eu não estaria nem vivo, eu já teria morrido. Ele me livrou do jeito dele que ele sabia. Ele me livrou de ser um péssimo caráter, um mau caráter. Entendeu? Hoje eu vejo o quanto ele era sábio. Quanto era sábio, como ele dizia. Orival, rapaz, o que você está fazendo, cara? Você está fazendo uma denúncia? Você é homem ou você não é? Meu Deus, era duro isso aqui. Hoje eu entendo o que ele estava falando. Eu compreendi. Não falo assim. Infelizmente, né? Você consegue usar boneco? Não era isso, não. Era relação às meninas, né? E as meninas vinham pra cima de mim, eu falava, não, eu nem queria namorar. Eu queria estudar, eu só queria estudar, só pensava em estudar, né? Estudar. Era louco para estudar. Se hoje eu tenho 4 cursos de faculdade, tenho uma pós-graduação, eu estudei muito. Ah, você fez faculdade de sair para sair de empresário. Você não fez faculdade de Eu sou jornalista, historiador, filósofo e teólogo. Mas toda essa informação ou qual é a Não, essa formação. Minha formação é história, filosofia e teologia. Eu tem uma formando em jornalismo. tríplice formação.
formação? 4. E tem uma pós-graduação em docência de ensino superior. Tem aula na faculdade. Mas são 4 anos. Na escola superior, na escola adventista. Professor por 38 anos. Então, Deus falava, meu pai falava aquelas coisas para mim que eu me ensinava. E também para abrir os olhos. Rapaz, né? Você tem que estudar, mas você tem que ter um momento assim social com as pessoas. Você é muito antissocial, cara. As meninas chegam em casa, você fala, ó, você não pode estudar. Fica com elas, daqui a pouco conversa com os meninos, com os meninos, aí o pessoal que está vindo aqui, ver, visitar. Estava conversando com uma Thelma, fora, ela tem uma conversando, já com 50, por exemplo, eu conheço um pouquinho, Pernambuco, meus pais trabalham, viajaram. Depois já tem uns 10, 20 anos, sai de Cuiabá, não sei se é pago. E aí, eu estou morrendo, eu não sei daqui. Portugal, não sei daqui de São Paulo. Chutar o balde, né? Prepara aí seu serviço aí, peça o pastamento. Eu estou pensando igual mesmo. Dá uma viajada. Só dá um estado. Primeiro que eu visto isso já está proibido. Quem está tudo legalizado consegue. Não conseguiu visto? Não, mas agora está diferente. Agora não. Agora Ele vai ter que renovar o visto. E o visto termina desde esse ano. talvez você não tenha. Porque ele não ligar que Para favorecer emprego para os americanos, né? Que é alguns empregados. Mas sabe por que os americanos? Vou explicar para você. Eu fui para lá em 2010. Sabe por que os americanos estão desempregados? Porque eles não querem fazer o serviço que os brasileiros, que os mexicanos, os argentinos, o pessoal da Costa Rica, né? Que os latinos fazem lá. Eles querem só pegar trabalho de escritório, eles não querem varrer, eles não querem limpar, eles não querem fazer um trabalho bruto, entendeu? Então por isso que eles estão desempregados. Porque eles fizeram uma boa formação no high school, no ensino médio, fizeram vários cursos lá no ensino médio, e aí com aqueles cursos que ele tem, já são doutores já, ele termina o ensino médio e já dá doutor, praticamente, né? Aí quem vai para a faculdade, vai para a faculdade, quem não vai, fica ali. Mas não querem pegar o serviço, só que agora ele está olhando a primeira coisa que ele fez, proibindo o estrangeiro estudar em Harvard, a maior e mais antiga universidade do mundo, a melhor e maior é a Harvard University, a faculdade do mundo e mais tradicional que existe no mundo. é melhor. Ele proibiu botar estrangeiro só americano. Sabe o que vai acontecer? Eu, professor, eu fiz direito no federal, ali no Vila, né? Nada do que ele está fazendo vai acontecer. Ele vai cair do poder. Tinha um professor de literatura que Escreva o que eu estou falando. Trump vai cair do poder. Trump vai cair do poder. Um amigo que bancou a carreira dele, bancou a candidatura dele, que é o Elon Musk, a maior parte é Zino Mosquito, o cara mais rico do mundo, já brigou com ele. Aí os outros vão brigar também. Ele vai ficar sozinho ali naquela Casa Branca, falando um monte de besteira. Aí o ex-assessor dele, o que o ex-assessor dele pediu? O ex-assessor do presidente falou assim, ó, extradita ele, porque não é americano, ele tem nacionalidade americana, é sul-africano. Se extraditar esse cara, em vez de o foguete que vai para o espaço, lá no americano é deles, é do Elon Musk. Se ele tirar o SpaceX. vai Tudo pra, dele é X agora. aí os Estados Unidos dependem da Rússia. Estaria Tem a dependendo da Rússia. Tesla Rede também, social, né? tem a Que Tesla virou, comprou a também. Twitter. Tesla que é Ele foi comprou a faz da Twitter. BNT. Elon Musk. O nome dele Homem X. nos Estados Unidos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Elon Musk permanecer nos Estados Unidos e sem cidadania americana, ele vai se candidatar a presidente da República e ele vai ganhar. Pelo menos. Ele ganha. Ele ganha. Estourado. O mundo inteiro ele é famoso. E Trump vai ficar assim, ó. Ficar desse jeito aqui. Trump vai ficar assim, depois. Mas aí eu não sei se. Tem uma coisa também que eu não sei se acontece aqui no Brasil é assim. Se não tem cidadania brasileira, não pode ser presidente. Não pode.
não sei lá. Não, lá pode. Se tem alguma cláusula que também, porque às vezes se tiver uma cláusula dizendo que só pode, se for cidadão americano, para poder ser presidente. O brasileiro foi para lá, Cargo de presidente lá em Nova Jersey. Quem? Cargo Tem um brasileiro é governador. Governador de Nova Jersey, Ou é brasileiro. deputado político Deixa eu falar uma coisa. brasileiro. Presidente no Brasil só pode ser presidente de nada. O único cargo que tem que ser presidente de nada. Vocês podem mudar, sabe por quê? Porque os caras estão pisando na nossa Nada, Constituição e criando leis. Vai no Bademec. Se ninguém vai deixar o Congresso no bolso. Vai deixar Aparece um cara interessante ali no Congresso. Se tiver muito dinheiro, depende do mundo. Pô, interessante, já tem muito lá. Já tem muito lá. Tem o grupo do agro, tem o grupo não sei do que. Cara, quando for interessante para todos esses grupos, o cara ser presidente do Brasil. Existe outra preocupação quanto a isso, tá? Existe outra preocupação quanto a isso. Tudo isso que nós estamos falando aqui está relacionado ao estudo. Vamos voltar. Tem várias discussões. Só tinha uma coisa para dizer. É o seguinte, existe uma coisa chamada Jihad Hashaket, se eu não me engano, que é o seguinte, é o plano dos muçulmanos de irem a países que estão em países emergentes, e pegarem, e como eles podem ter mais mulheres que nós, normalmente eles têm a poligamia, aí o que acontece? Eles podem ter mais filhos por ano, e aí eles vão tornar, futuramente, daqui a 50 anos, a maioria dos filhos, os netos, os bisnetos dele, vão encher o Brasil, vão encher Portugal, encher França, encher tantos outros países, e aí eles levam o terrorismo, as crenças terroristas dele, do Hamas, então, encerrando aqui antes que a gente prossiga em assuntos que maior parte para fechar, entendeu? Um juízo pré-divino. Então, desde 1844 para cá, nós estamos vendo o templo da igreja chamada Laodiceia. O que significa a palavra Laodiceia? O povo do juízo. Então, desde 1844 para cá, Laodiceia está acontecendo na terra. Nós estamos sendo julgados por quem? Pelo justo juiz, o juiz de toda a terra. Quem que é o juiz de toda a terra? É o próprio Jesus, que é juiz, advogado, é tudo. Então, desde 1844 para cá, nós estamos no período da igreja de Laodiceia. E a humanidade está sendo julgada. Entendeu? Quando terminar esse julgamento, vai haver o fechamento da porta da graça. Certo? E nós temos que estar preparados hoje. Queremos comunicar aos irmãos que teremos ainda 3 minutos para o encerramento da lição. Então, nós estamos vendo um tempo de graça ainda. Porque quando terminar o juízo lá no céu, o justo juiz saindo do templo do Santíssimo Santuário Celestial, fechou a porta da graça. O Espírito Santo já salvou, já está com quem está salvo, e também já abandonou quem rejeitou a salvação. Quem rejeitou os estudos, quem se aproximou de Jesus, quem foi convertido, entendeu? Está em Amós, Está em Amós, tem vários outros textos, tem Daniel, está em Apocalipse. derramamento do Espírito Santo, a gente vai chegar lá nesse estudo ainda. só para tentar fechar a porta da graça. Não dá para falar toda a lição, em 30 minutos, em 20 e poucos minutos, porque a lição ela abarca vários assuntos, dá tópicos para a gente falar um monte de coisa, a gente ficaria a tarde inteira conversando sobre isso. Tá? Mas deu para a gente fazer uma resumidinha do que a gente estudou durante a semana, a gente fez. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estudem a lição durante a semana, para que a gente continue a discussão na semana que vem, sábado. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma semana maravilhosa. Que o Espírito Santo seja aquecendo o coração de vocês. O estudo de hoje já acabou. É porque eu Paulo, não sei como termina aí com funciona uma as oração. etapas. Oração? Sempre. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus do céu e da terra, obrigado pelas palavras que aprendemos hoje. Nós temos o privilégio de estarmos vivos e vivos espiritualmente, porque este alimento que nos conduz nos teus caminhos leva até ti, Senhor. Amém. Senhor, obrigado também pelas provações, porque nós sabemos que as provações são para que nós possamos ser refinados. Mais
mais do que o ouro perecível, o fogo. As provações nos levam a Ti cada dia mais e nos dá um caráter semelhante ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, todos os irmãos aqui. Pelo irmão Rivaldo se dispõe todos os dias, todos os sábados, está estudando a palavra de Deus. Obrigado. Pedimos e agradecemos também. Pedimos pelos enfermos da igreja, pelos enfermos, pela casa de acolhimento à TAP, então a gente tem feito um trabalho não humano, Senhor, que se fosse humano já tinha capado, mas é porque tudo nos impulsiona, Senhor, tudo nos incomoda, tudo nos Espírito para que nós continuemos a fazer a Tua obra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecimentos aos professores, aos irmãos, cada participante. Nós vimos que a missão ela tem um sentido de urgência, né? Nós temos aí uma missão que exatamente está pregando sobre os acontecimentos dos últimos dias. E o autor ainda faz um convite, deixa uma tarefinha. O que nós vamos fazer? A sugestão é que leiamos Romanos 1, vamos abrir a Bíblia aí para vocês marcarem, Romanos 1, de 18 a 32. Essa leitura será feita em casa. E nós teremos, porque esse aqui é um dos assuntos que Paulo até levanta sobre os últimos dias, quando fala em Sodoma e Gomorra. E ele está falando o que vai acontecer. E agora, ele ainda pede para que leiamos Romanos 2, verso 1. Esse Romanos 1, de 18 a 32, vocês vão ler em casa. Vocês não, nós. Eu também vou fazer isso. Aí nós vamos fazer em casa. E o Romanos 2, verso 1, nós vamos ouvir agora. Eu pedi para o irmão Orivaldo, ele já fez oração lá, já abriu a Bíblia e vai fazer a leitura agora. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Amém? Pela palavra de Deus? Não devemos julgar ninguém, né? E para encerrar a escola sabatina, nós vamos cantar em pé o hino de número 430, né? O julgamento, o juízo. Vamos colocar em pé para cantar esse hino. O
nesse momento, queremos agradecer pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela vem nos advertir e vem mostrar história com exemplos para que possamos estar sempre preparados para aquele grande dia. Ajude-nos, Pai, a cada dia, que o poder do Espírito Santo trabalhe em nossa mente, nosso coração, para que possamos andar em tua luz e assim fazer a tua vontade, como teu corpo e tua igreja. Abençoa cada família aqui representante, né? Abençoa também a mensagem dessa manhã, que ela possa atingir o mais profundo do nosso coração. Rogamos por essa bênção e agradecemos por Jesus. Amém.